Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, hoje feriado, sexta-feira santa, né, dia importantíssimo. Enfim, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo temos aqui Léo Jardim falando, Léo Jardim que vem sendo aí criticado por alguns torcedores do Vasco. Ele fala sobre a sua adaptação aqui ao Rio de Janeiro, a sua adaptação ao Vasco, esse primeiro momento dele com a camisa do Vasco. Vamos escutar também Jorginho, ex-treinador do Vasco, né? Que fala sobre a Série B do ano passado, o acesso que ele consegue com o Vasco ali naquela reta final, e disse ter ficado magoado porque queria continuar, né, para essa temporada de 2023. E também vamos falar sobre um jogador que estava sendo especulado no Vasco, mas que fechou com o Internacional. Beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E hoje a resposta histórica completa 99 anos. Exatos 99 anos atrás, o Vasco dava a resposta histórica, que é o maior marco da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesse mesmo dia, 99 anos atrás, o Vasco se recusava a excluir atletas negros e operários do time através de um documento assinado pelo presidente José Augusto Prestes. Hoje, né, esse documento é conhecido como a resposta histórica, um momento importantíssimo do futebol brasileiro, talvez o momento mais importante da história do Vasco e um dos momentos mais importantes do futebol mundial. Talvez se não fosse essa atitude do Vasco, o futebol brasileiro não teria conhecido o Pelé. Então, é um motivo de muito orgulho, né, essa luta do Vasco contra o racismo. O Vasco é pioneiro nisso e até hoje, né, é uma das grandes bandeiras aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, 99 anos da resposta histórica. Bom, a gente muda de assunto aqui agora para falar de um jogador que estava sendo especulado no Vasco, mas que fechou com o Internacional. Estou falando do Gabriel Barros, jogador do Ituano. Os clubes, inclusive, já trocaram a documentação para o atacante assinar com o Internacional por 4 temporadas. A expectativa é que os trâmites sejam concluídos até o fim dessa semana para que o jogador seja anunciado e viaje para a cidade de Porto Alegre. O Vasco tinha interesse nesse jogador, chegou a sondar, etc. e tal, mas o Internacional foi mais rápido, né, e fechou com o atacante Gabriel Barros, destaque do Paulistão pelo Ituano. Bom, e agora a gente vai ouvir aqui o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que deu uma entrevista ao Globoesporte.com e fala sobre a sua adaptação ao Rio de Janeiro, as diferenças, né, principalmente no clima da cidade onde ele jogava, que é Lille, para o Rio de Janeiro. Uma cidade é muito fria, a outra é muito calor. Fala também desse primeiro momento aí com a camisa do Vasco e também sobre o projeto do Vasco, que na visão dele é ambicioso. Confira. Apesar de alguns resultados que, claro, a gente não esperava, né? A gente, claro, não queria. Tem sido um começo desafiador, um começo bem produtivo, em que a gente tem trabalhado muito, tem buscado evoluir o máximo que a gente pode. Cara, tem sido um começo de um trabalho, de uma reconstrução. Vejo com muito bons olhos, vejo muito progresso, vejo muito espaço ainda para a gente conseguir, que a gente consegue progredir, consegue crescer. Vejo um começo bastante promissor. É um momento muito importante na minha carreira, um momento em que eu decidi voltar para o Brasil para um projeto muito ambicioso, um projeto grandioso, e poder representar essa camisa, poder fazer parte desse projeto, dessa reconstrução, é motivo de muita felicidade, de honra. Eu tenho procurado trabalhar muito para poder representar essa camisa da melhor maneira e poder conquistar os objetivos junto com a equipe, com o grupo. O clima é muito diferente, né? Estava numa cidade em que era muito frio, e chegar aqui com o calor do Rio de Janeiro nos primeiros dias foram bem difíceis a adaptação, mas com certeza eu prefiro o calor, então foi muito mais fácil para eu conseguir me adaptar aqui. Tava com saudade do verão. Lá era até difícil de sair de casa porque era muito frio, então eu tô realmente gostando demais do clima daqui.
Então tá aí, esse foi Léo Jardim, goleiro do Vasco, que vem sendo criticado aí por parte da torcida. Alguns preferem o Ivan como titular, mas enfim, o Léo Jardim tá definido pelo Barbieri como goleiro titular e a gente tem que apoiar o Léo Jardim aí, né, para que ele faça grandes partidas e ajude o Vasco no Campeonato Brasileiro. Quem também deu uma entrevista importante essa semana foi o ex-treinador do Vasco, Jorginho. Ele foi ao Charla Podcast e falou principalmente, né, sobre a Série B do ano passado. Ele foi contratado para os 10 últimos jogos do Vasco com a missão de subir o Vasco e subiu o Vasco. Eu sou muito grato ao Jorginho, cara, eu gosto muito do Jorginho. É um cara que todas as vezes que o Vasco chamou, ele veio e deu conta do recado, e 2022 foi da mesma forma, né? Conseguiu dar conta do recado e colocar o Vasco na primeira divisão, e ele revela ali uma certa mágoa, né? Por não ter continuado para a temporada de 2023, agora que o Vasco tem um dinheiro, né, para fazer investimento, etc e tal, o Vasco não quis continuar o trabalho com ele. O Jorginho fala sobre isso e conta também bastidores da temporada do ano passado. Confira. Sabe, na segunda divisão, e fazia muito tempo, e todo mundo ali, todo mundo sabia, assim, das nossas limitações. Sim. O próprio elenco sabia. A gente, claro, eu conversava sempre com os mais velhos ali, com o Anderson, com o Nenê, com o Alex, a gente batia um papo com o Edmar. Eles sabiam das nossas dificuldades dentro do grupo. Mas a gente, é um compromisso, nós vamos subir. E eu falei isso pro Vasco. Foi uma das coisas que me machucou muito de eu ter saído, porque eu falei, cara, vocês sabiam que a gente tinha as limitações. Agora que a gente pode montar o elenco e tal, assim, eu sei que vocês não fizeram o contrato comigo pro ano seguinte, mas dói. Mesmo porque eu tenho uma história com o Vasco como jogador, tenho uma história do Vasco. O último título do Vasco é comigo, Carioca, entendeu? Então, assim, o grupo, o elenco sabia das dificuldades que tinha, né? Os próprios jogadores sabiam, mas a gente tinha esse compromisso, cara. A gente vai subir, a gente não tinha dúvida disso, né? De que a gente ia alcançar. Foi muito, assim, triste a gente ter perdido aquele jogo em casa, né? O penúltimo jogo. Caraca, esse aí foi o Sampaio Corrêa, né? Sampaio Corrêa, que a gente perdeu de 3-2. Caramba, esse eu tava lá, meu irmão. Começamos muito bem, um gol assim maravilhoso. Foi um gol que a gente... Foi uma jogada ensaiada, foi muito legal. Realmente, assim, o Alex, né, que ajudou bastante a gente nessa bola parada. O cara que só pensava naquilo... Eu sei que não tá mais no Vasco. Um dia, se eu tiver a oportunidade, né, de trabalhar com ele fora do país, eu vou indicar esse cara. Porque um treinador de bola parada, né? Treinador só de bola parada. É muito interessante, porque a gente pensa muito na questão das nossas movimentações, mas a gente nunca pensa no bloqueio. E ele pensa muito no bloqueio. E a gente fez uma situação de bola parada exatamente naquele jogo. E o primeiro gol foi feito assim. Eu lembro que eu virei pra cima e falei, cara, esse gol é teu e tal. Ele ficou feliz da vida e tudo. Mas tudo bem. Coisa aconteceu. Que bom que a gente foi lá contra o Ituano, com um jogo extremamente difícil. Muito difícil. Primeiro a gente jogando com um jogador a mais, depois a gente igualou. Foi muito difícil, o Ituano muito bem, mas porque toda a questão emocional, isso aqui é difícil, porque no final... Quando terminou tudo, a gente foi campeão. A gente subiu. A torcida, até um certo momento, xingou, né? Reclamou do elenco e tal, time sem vergonha e tudo. Só que a torcida precisava entender que tinha limitações. O Vasco começou o Brasileiro pegando jogadores que estavam disponíveis. E no finalzinho é que ainda trouxe um pouquinho, mas assim, eu já cheguei para 10 jogos. Sabe, o fator emocional ali, eu trabalhei muito mais. Eu falei, como é que eu vou mudar, Paulo? Eu não tenho condições de mudar alguns jogadores aqui. Tirei o Quinteiro, que já estava na carga emocional dele, estava muito grande, por gols contra e tal. Coloquei o Boza. E melhorou. E era quem tinha no banco, mas era um jogador também que tinha suas limitações. Bom jogador, mas que tinha suas limitações de outro. A torcida pegava muito no pé. Também. O Edmar, a gente conseguiu, assim, novamente reerguer o Edmar. A torcida pegava no pé do Edmar o tempo todo. Jogar igual cara. E o Edmar, no jogo, foi um jogo que a gente ganhou em casa. Não lembro exatamente qual foi, não sei se foi o Criciúma, mas a gente jogou em casa que o Edmar entrou vaiado. E eu pedi pra torcida, o Nenê foi na torcida e começaram a aplaudir o Edmar. O Edmar jogou pra caramba naquele jogo. Então, quer dizer, foi um processo que a gente teve que trabalhar mais uma questão emocional no grupo pra que eles pudessem entender que era possível subir. E conseguimos alcançar esse objetivo. Tinha a questão do Alex também, né? Alex chegou muito abaixo fisicamente também. Sim, você vê hoje, o Alex é outro Alex, completamente. Estão vendo? Eu falei, caraca,
o Alex tinha tá que veloz, administrar isso Alex também, tá com né? explosão, o Alex tá marcando. A gente não conseguia. Porque como é que você vai fazer uma marcação linha alta, né? Com zagueiros que não são velozes? A gente Aí não é bola tinha nas zagueiros costas, velozes. né? O Anderson é muito bom zagueiro, inteligente, um jogador nas bolas aéreas, um jogador, mas só que você só faz uma marcação linha alta quando você tem jogadores de frente rápido e jogadores atrás muito rápidos. Sim. A gente não podia fazer isso, porque justamente quando eu entrava com o Alex e Nenê era uma dificuldade. Eu acabei botando o Alex no banco, o Nenê jogava, e depois tirava o Nenê, botava o Alex. E a mesma questão do Raniel, também não é um jogador de pegada. É diferente que quando você joga com o Egnaldo, ele dá pressão o tempo todo. Mas é garoto, vai oscilar. Mas mesmo assim, se você pega uma bola em profundidade, você vai exigir da sua zaga. A gente tomou alguns gols em bola em profundidade nessa ligação direta da zaga adversária. Pegando esse espaço. Pegando esse espaço, jogando no espaço, entendeu? Então a gente tinha que jogar de acordo com aquilo que a gente tinha. E eu tô vendo hoje, assim, as contratações e tal. Hoje, naturalmente, esse grupo, quero dizer o seguinte, o grupo mereceu, o grupo fez aquilo que estava dentro dos limites. Mas deu o seu melhor, deu o seu melhor e a gente conseguiu alcançar. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!